Sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso reality A Jornada. Hoje, antes de mais nada, eu preciso perguntar: vocês querem investir? Eu acho que o Eric quer, hein? A cara dele já diz tudo. O Eric quer investir. Muito bem, maravilha. Mas antes da gente jogar o dado, Eric, você tem 40 moedas. Quantas moedas você quer investir? 4 moedas sendo investidas. Joga o dado. 4. Eric, você perdeu 4 moedas. Mais duas. Você quer investir mais 2? Ele conseguiu! É isso aí, você ganhou mais uma moeda. Alguém mais quer investir? O Luiz quer. Quer investir, Luiz? Uma moeda. Ok. Uma moeda pro Luiz sendo investida. Fogo, quase foi Jesus. vocês. O Luiz perdeu uma moeda. Mais alguém? Ou eu posso fechar por aqui? Marcela. Marcela tem bastante moedas. Gabriel, João. Quer botar não? Fala, Gabriel. Tudo! 3 moedas sendo investidas do Gabriel, jogando o dado. Valendo. Oh, mas esse dado tá difícil. Perdeu 3 moedas, Gabriel. Vamos lá, Marcela. Falta só você investir. Não? Tá bom então. Vamos pro jogo. O que Jesus fez antes de começar a pregar? Quantas bem-aventuranças Jesus disse? De quem é o reino dos céus? Segundo Mateus, quem são os que verão a Deus? Quem herdará a terra? Em Mateus capítulo 5. Qual a consequência das bem-aventuranças? Eu sou chamado a ser sal da onde? O que temos que ser melhor que os escribas e fariseus?
que temos que ser perfeitos? Que personagem bíblico Jesus pode ser comparado em Mateus capítulo 5? Em primeiro lugar, nós temos Eric Borges. Em segundo lugar, Marcela Valentim. Terceiro, Matheus Caleb. Quarto, Luiz. E quinto, João Lucas. E as moedas serão, em primeiro lugar, 5 moedas. Daí até para baixo, ficar apenas uma moeda. Então, 5, 4, 3, 2, 1 e moedas. Beleza? Como sempre, nós terminamos este momento das perguntas e vem as dúvidas. Começando pelo Eric. Pode falar, Eric. Não, eu só quero dizer mesmo que vai ter que mudar o hino lá do binário. Vai ser sal do mundo agora. Vai ser mais ninguém. Nós somos chamados para ser sal aonde? Dá até Ele fez essa jogada, o cara é esperto. Entendeu? A minha é a segunda pergunta lá. Bem, respondendo essa questão aqui na Bíblia, Mateus capítulo 5 diz de que os que herdarão a terra são os humildes. Mateus capítulo 5, verso 5. Os que verão a Deus são os puros. E um adendo aqui, você vai ver essa questão dos que verão a Deus de novo quando for falar a respeito do Pai Nosso. Já parou para perceber a oração do Pai Nosso, como é que ela é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha como o Pai Nosso tem a ver com o reino, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Que tentação que a oração do Pai Nosso está falando ali? Se você for lá no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Que tentação? A de não perdoar. Sabe por quê? Porque quem não perdoa não vê a Deus, porque não está com o coração puro. Essas duas partes estão conectadas. Porque se você for no original ali, você vai ver que os puros de coração não verão a Deus porque tem rancor no coração, segundo o original no grego. Então é muito interessante perceber isso. Eu achei legal hoje que o Matheus Caleb, ele mostrou a Bíblia dele toda grifada ali, mostrando que estava toda cruzada as referências e tal. Só de olhar a Bíblia dele ali como ele estava riscado, deu para perceber que ele estava estudando. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui no livro de Mateus, para vocês perceberem o quanto eu já grifei a minha Bíblia aqui, que eu estou estudando. É o livro que eu mais estudei na minha vida. Manda foto do capítulo 6 lá no grupo da sua Bíblia. Mando, depois que vocês fizeram questões sobre ele. Antes não. Então, mas acontece de que Bíblia marcada é Bíblia estudada. Você não consegue estudar a Bíblia de verdade se você não conseguir colocar suas ideias lá. Essa aqui é a real, sabe? E o que é legal é que depois você vai estar estudando de novo e vai ver aquilo que você escreveu e vai acrescentar algumas outras coisas. Isso é verdade. Então isso é muito bom. Tem gente que tem uma folhinha que anota as coisas do lado. E tem a Bíblia Note também. A minha eu tenho. Tem a Bíblia Note que você pode desenhar também. Eu sei que tem muita gente que tem pena, sabe? Tem aquelas que dá pra você escrever do lado.
Mas Bíblia tem que ser usada, tem que ser toda rabiscada. Esses dias pra trás eu vi o pessoal falando que se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus não fala, se a gente fica escrevendo na Bíblia, fazendo sinalação, a gente tá fazendo tatuagem no corpo de Deus, nada a ver. Só dou uma pincelada dos pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Cara, se você não entender isso aqui, se não entender quem é pobre de espírito, você não entende Mateus capítulo 5, é real. Primeiro, vamos lá. Quando Jesus se senta, isso mostra que a cultura de Israel é diferente da nossa. Quando alguém vai dizer alguma coisa importante na nossa cultura, fica de pé. Na cultura deles, não. Eles se assentam. Então, para começar, quando alguém se assenta na cultura deles, quer dizer que vai dizer alguma coisa importante. E esse aqui é um dos maiores discursos de Cristo. E ele já começa dizendo, feliz o pobre de espírito. Jesus diz isso porque os fariseus eles diziam que eles eram ricos e abastados de espírito. Eles se achavam tipo a última bolacha do pacote, sabe? Eles eram ricos e abastados desse espírito. Eles se achavam de que eram melhores, de que os outros tinham que aprender com eles. Tinha uma soberba muito grande. Aí Jesus senta, vem e fala, sabe quem é o reino dos céus? Dos pobres de espírito. Sabe quem é pobre de espírito? Na palavra grego, prókos, quer dizer aquele que necessita de esmola para sobreviver. Imagine então quem é o pobre de espírito. É aquele que reconhece que necessita do espírito para se alimentar diariamente, porque falta para ele isso. E cara, essa pobreza de espírito, ela é tipo assim muito importante da gente entender. Alguma vez você já começou a fazer tipo uma oração e no meio da sua oração você dormiu? Se você já fez isso, você é pobre de espírito. Deus, dorme com Deus, tenha uma boa noite. Literalmente. Exatamente. Alguma vez você já pediu perdão para Deus por algum pecado, sei lá, que você cometeu, e aí não tinha dado nem tipo um minuto que você tinha pedido perdão e você acabou caindo no mesmo pecado? Meu amigo, você é pobre de espírito. Você lê a Bíblia e diz, caraca, eu não estou entendendo o que eu estou lendo aqui, o que está acontecendo? Sente dificuldade de se relacionar com Deus, você é pobre de espírito. Aí a Bíblia vem e fala, feliz é esse. Por quê? Porque esse entende a real condição do ser humano após o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Consequentemente, aí você vai lá e lê, felizes os que choram. Não é porque eu bati meu dedo ali numa quina e eu saio chorando. Esse choro é para aqueles que choram pela condição de entender de que não tem o Espírito Santo. Jesus ele não está jogando ideias aleatórias para falar o que ele pensa só da cabeça dele. Ele está construindo uma ideia, um raciocínio para a construção de uma ideia no final. Aqueles que choram quando entendem que são pobres de espírito. Aqueles que choram quando percebem de que carecem da glória de Deus. Aqueles que choram porque entendem de que não tem condição de estar perto de Deus, mas ainda continuam lutando. Jesus está falando disso. E vamos falar real? Infelizmente, até nos nossos dias, tem muita gente que fala que é consagrada a Deus, que é próximo dele e tal. Só que vamos falar a verdade? Quem é consagrado, na real, não diz isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muita gente se consagrando de maneira errada por aí. E no processo de se consagrar, de buscar esse reino de Deus, você tem que entender primeiro de que feliz é o pobre. E o pobre tem outra coisa interessante. Naquele reino existiam hierarquias. Nosso reino hoje também existe. Existem presidentes, se você for também na igreja existem cargos. Aí o que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo de que no reino de Deus, aqueles que se acham importantes precisam entender de que eles são iguais. Porque no reino de Deus não existem pessoas diferentes, todos são iguais. Ele precisa entender de que no reino de Deus, onde as pessoas dizem ser diferente, em ser diferente não está muito a ver somente com a roupa que eu visto, mas muito mais a ver com o tratamento meu com o próximo em relação ao amor que eu dou ao próximo e não aquilo que eu visto ou deixo de vestir. É mais focado nesse amor, entende?
Porque no reino em que a gente vive, o que falta é amor. Entende? E ser diferente... imagina você, que alguém da sua família está devendo alguma coisa. E essa pessoa é seu irmão. E alguém da família descobre que essa pessoa está devendo e ela fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, fulano, o nosso irmão está devendo, então vamos juntar todo mundo aqui e pagar, vamos supor que é um carro. Aí ela vai lá e paga essa conta. Lindo isso, né? Isso é irmandade. Agora imagina se isso acontecesse na igreja. Dificuldade ali, aí o irmão fala: olha ali, o fulano aponta como aquelas pessoas faziam, como os fariseus faziam. Dizendo, e se ao invés de apontar o dedo, a gente pegasse e ajudasse aquela pessoa de verdade? Pegava e abraçava ela. Então é por isso que Jesus continua. Felizes os que choram, porque serão consolados. E depois ele fala: bem-aventurados os humildes. Humildes por quê? Porque eles receberão a terra por herança. Olha só, não é pela guerra que você recebe herança, não é pela levantando bandeiras e falando, vamos lá pro lado de Cristo, não sei o que e tal. Não, é pela humildade que você recebe a herança. É por você se colocar no seu lugar, entender quem é você e entender o seu lugar, porque, existe uma falsa modéstia hoje em dia, né? Eu lembro quando eu pregava que, eu fazia um sermão e as pessoas viam e falavam: pastor, parabéns, que bonito sermão e tal. E aí eu falava, ficava meio envergonhado na hora. Aí eu falava, beleza, irmão, Deus seja louvado. Mas na real, tinha algum problema eu chegar e falar, de nada. E ainda assim, no meu coração, estar grato a Deus? Mas eu tinha medo de chegar até aquela pessoa e dizer de nada, simplesmente pelo fato de que eu tinha medo dela achar que eu estava me achando, sendo que não era o que eu estava fazendo. Ou seja, preocupado daquela pessoa me julgar, achando que eu estava falando o que eu não estava dizendo no meu coração, mas ela estava entendendo, eu simplesmente me reduzia e não aceitava aquilo que Deus estava colocando para que eu recebesse naquele momento. E sabendo em meu coração de que eu era grato a Deus por Ele ter me usado naquele momento, eu me reduzia e eu acabava com a minha autoestima. E a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Aí continua dizendo, feliz e bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque quem vive o reino vai ver muita injustiça acontecendo à sua volta. Vai ver, infelizmente, pessoas que estão dentro de uma igreja, por exemplo, pessoas sendo disciplinadas porque não tem um cargo ou não é próxima de alguém, enquanto algumas pessoas que já são filhas de um ancião, um presidente ou alguém mais importante não vai ter a mesma disciplina que você. Infelizmente isso acontece. O mundo nosso e da época de Cristo não é diferente. Ou você acha que o filho do sacerdote não ficava aprontando por aí? A Bíblia mostra pessoas que Deus teve que fazer o juízo porque o povo não fazia. Você vê lá os filhos de Eli, eram filhos do sacerdote, mas eram protegidos. O que eles faziam ali, se não fosse filho do sacerdote, já estava ferrado há muito tempo. Já tinha sido apedrejado, já tinha passado por poucas e boas. Mas Deus foi lá e fez justiça, porque Ele é a nossa justiça. E aqueles que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Talvez essa justiça não aconteça aqui, mas um dia lá no céu. Porque o reino de Deus ele não é só presente no céu, mas ele também é vindouro. Ele é presente e vindouro no nosso reino aqui. Ele é aqui e agora, ele acontece à nossa volta. É isso que Cristo tenta ensinar. Aí continua dizendo, felizes são os misericordiosos. Por quê? Porque obterão misericórdia. E o que é ser misericordioso? É entender de que eu não sou melhor do que o outro. E como é que eu entendo que eu não sou melhor do que o outro? Quando eu entendo que eu sou pobre de espírito. Se eu sou pobre de espírito e o outro também é pobre de espírito, eu vou entender o quê? Que eu também falho. E se o outro falha e eu também falho, quando alguém falhar, o que eu vou fazer? Eu vou estender a mão. Eu vou falar, não, mano, de boa, também sei como é passar por dificuldade. Eu vou estender a mão pro outro. Bem-aventurados puros de coração. A gente já mostrou aqui, são aqueles que não guardam rancor no coração. Por quê? Porque, gente, quem não perdoar, quem não aprender a perdoar, infelizmente, não vai ver o reino dos céus. Porque os puros de coração são os que verão a Deus. Sabe por quê? Porque no perdão está de entender de que eu não sou melhor do que meu irmão e de que eu não sou Deus. E se Deus me perdoa, por que eu não vou estender para o próximo o perdão que ele me deu? Entende? Jesus já contou uma parábola. O cara é perdoado, depois ele vai, cobra o outro e não perdoa. O cristão perdoa. É uma das questões do cristão. E o fariseu perdoava? Dificilmente a gente ouviria isso, né? E essa é a justiça.
E a Bíblia está mostrando pra gente de que essa é a justiça de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? Já tentou separar alguma briga na sua escola? Sabe o que acontece? Você leva a porrada dos dois lados. Nossa, quem nunca? Você separa a briga, segura daqui, leva do soco dos dois lados, daqui e de lá. E o que a gente é chamado a fazer? A ser o cara que está ali lutando pela paz. Aquele que não fica levantando bandeira, vamos porque a gente tem direito, que a gente vai contra aquilo, vamos levantar a bandeira ali, ao invés de lutar pela paz. E a gente está levantando bandeira de guerra. Não faz sentido, gente. Não no reino de Deus. Felizes são os perseguidos, porque sabe qual é a real? Eu preciso dizer isso aqui para vocês. Essa é a consequência de quem vive o reino de Deus. Experimente tratar o próximo como igual. Experimente estender misericórdia onde você vive. E você vai perceber que, infelizmente, você vai ser perseguido. E posso te dizer, infelizmente, dentro de casa. Você vai ser mal visto. Vai ser visto como aquele que está passando a mão na cabeça de alguém. Algo assim parecido. E é bem doido você perceber, sabe o quê? Que quando a gente está aprendendo na Bíblia, que Jesus ensina no processo de ter falhado com o teu irmão, a Bíblia fala o quê? Vai com o teu irmão. Se ele se mostrar arrependido, acabou ali. Agora se não, leva para a comissão? Não. Agora você vai em dupla. Vai em dupla e fala que está preocupado. Depois vai com a igreja e mostra que você está preocupado com o seu irmão, que você quer o bem dele. Depois de todo esse processo, se você olhar e perceber que não deu, foi com a igreja, foi sozinho, foi em dupla, seguiu todo o passo e no final não deu, aí sim você vai pro momento de levar para a comissão. Sabe por quê? Naquela época isso era o mesmo que levar para o apedrejamento. Hoje as pessoas não têm pedra, mas infelizmente elas gostariam de ter nas mãos. E isso é uma coisa que acontece muito, porque as pessoas elas não seguem esse processo. E um belo dia alguém chega na igreja e descobre que foi excluído. Nós somos chamados a ser os pacificadores, consequência disso é que nós vamos ser perseguidos, e ainda depois Jesus continua dizendo: fiquem felizes quando mentirem e dizerem todo mal contra vocês, porque assim perseguiram os profetas antes de nós. Assim é que está no escrito. Cara, nós somos chamados para ser o reino de Deus aqui na Terra presente. Um reino que não é só vindouro, mas ele é presente aqui e agora, nos nossos dias. Nós somos chamados a ser o pequeno Cristo na nossa geração. Aqui e agora. Consegue perceber? Olha a riqueza que tem isso aqui. Aí Jesus termina, depois de dizer tudo isso, falando, fechando já o seu pensamento, dizendo: vocês são a luz do mundo. Aí Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E qual que é a função do sal? Você vai para a igreja, assiste o culto, volta para casa e nada acontece. Sendo que a função do sal é ser esse tempero para a terra. É ser esse momento onde a pessoa vai e ela entende que o evangelho tem sabor. E o engraçado é que naquela época o sal era guardado. O sal não durava muito tempo. Tinha dois tipos de maneiras de sal perder o seu sabor. E hoje, se a gente for na nossa prateleira, pegar um sal que está há anos, meses talvez ali no nosso armário, você vai pegar e vai provar e ele vai estar o quê? Vai estar com sabor. Por quê? Porque o sal naquela época, diferente do de hoje, ele não passava por um processo industrializado. Naquela época o sal ele durava pouco tempo. Ele durava questão de dias. Alguns somente semanas e raramente meses. Era comum durar em torno de um mês. Daí que vem o nome do salário. Porque durava pouco, era um mês. Só um mês de duração. Na época o sal já vinha contaminado ou infectado. Ou por gipsídia, que era uma espécie de gesso, ou, no caso, algas marinhas. Então, naquela época, o sal perdia seu sabor por contaminação ou infecção. O que a gente pode estar fazendo hoje para estar fazendo esse sal perder o sabor? Porque, aquele sal não prestava para nada, era para ser pisado, jogado fora pelos homens no final. Hoje, parece que a gente monta as nossas igrejas e diz para as pessoas: venham aqui, se esfreguem em nós somos o sal. Vem cá, eu vou te salgar. Não rola, mano. Nós somos chamados a ser, sal pra ir pra fora. Mas nós temos alergia ao mundo.
Porque os cristãos, eles são muito frágeis. Eles caem fácil. Eles não têm força em Deus. Eles não entendem nem um pouco do seu propósito de que estão aqui na Terra, sabe? Então eles não podem conhecer as pessoas do mundo. Porque se eles conhecerem, eles vão cair. Porque a nossa fé é fraca. Será mesmo? Eu penso que essa é uma das estratégias do diabo, viu? Aí vem a Bíblia e fala, vocês são luz do mundo. E o que a luz faz? Ela ilumina. O quê? O mundo. Tirem as conclusões de vocês. Mas esse Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte inteiro, ele é incrível. Eu até me empolguei um pouco aqui, mas é bom para que vocês possam ter conhecimento disso. Eu gostaria de dizer assim, tipo, que como eu já repeti, né, no mesmo vídeo que eu fiz, que, tipo assim, quando apareceu pelo prêmio também, mas, sabe, eu começo a perceber que é muito mais do que isso, vai muito além, entendeu? A gente consegue realmente ter um aprofundamento melhor na palavra, a gente consegue realmente buscar, entendeu? Com mais profundidade agora, compreender algumas coisas mais. E realmente ela tá sendo muito legal pra mim, cara. Eu tô achando muito bom. E mudou realmente, tá mudando a forma de eu ver as coisas. Antes eu era esse sal guardado, né? Ainda sou, eu espero de agora em diante ser diferente, né? Que, enfim, cara, é uma bênção. Top, mano. Top mesmo. A gente fica feliz de estar sendo relevante. E a ideia era justamente essa, né? De fazer vocês crescerem e aprenderem um pouco mais a palavra de uma maneira mais imersiva. E à medida que o programa avança, vocês vão entendendo a Bíblia de uma maneira mais profunda. Entende? Muito bem. Então vamos para a nossa dinâmica de hoje. A tarefa especial de hoje tem como título Ninho Novo, Odre Velho. E eu preciso que vocês fiquem bem atentos às instruções que eu vou dar aqui para frente. O tema de hoje tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui, sobre ser sal da terra, luz do mundo, porque a gente é pedido para ser sal da terra e luz do mundo, e à medida que a gente vai crescendo e avançando, as gerações vêm e vão, e muitas pessoas perguntam, essa geração está perdida, será que eles vão pregar o evangelho? E eu enxergo de uma maneira totalmente diferente, eu vejo que essa geração tem muita possibilidade de pregar o evangelho para ela. Só que acontece que eles estão inseridos num cenário onde muitas vezes eles são barrados de conseguir pregar o evangelho para alcançar os seus. Mas vamos visitar algumas coisas velhas. Vocês vão ter aproximadamente 5 minutos. Não, acho melhor 2 minutos. Vocês vão ter 2 minutos para poder achar algumas coisas que a gente vai pedir para vocês procurarem aí na casa de vocês. E aí vocês vão colocar aqui pra gente, vai ser mostrado pelo celular, e a gente vai poder pontuar a partir disso. Depois vocês vão ter que achar algumas coisas vão ter que dizer o nome de algumas coisas que vão ser mostradas aqui na tela. E aí, para responder isso, vocês vão pegar e vão responder no celular da Samula, que ela já entrou em contato com vocês, e lá vocês vão responder no privado, ok? Mas primeiro vamos para as 3 questões das coisas velhas. Eu quero que vocês me tragam, e vocês vão ter 2 minutos para isso, a Bíblia mais antiga que vocês têm em casa. Aquela que tiver a Bíblia mais antiga vai ganhar 2 moedas. 3, 2. Sua mãe que deu, Carol. Ah, minha mãe que deu, foi? Que massa. Que massa. A minha tá lá na casa dela. Mas eu tinha que ter essa aqui, ó. A gente vai pela honestidade, tá? Você vai dizer a data da tiragem dela. Você vai encontrar nas primeiras páginas ali. Vai ter lá a data editorial e tal, e vai ter lá também a data da tiragem. Vê a Bíblia mais antiga aí. Qual é a data? Essa aqui é 2012. 2012, João. Quem dá menos? Só que aí eu não sei, aqui tá falando 2018 e 1933. Ah, tá. Então foi 2018 a tiragem. 2018. Então essa aqui é de 2011. 1992. 1992. Olha o Eric, hein? Temos 1992. Meu, aqui, ó.
Agora é só ver qual é a mais antiga, tá? 1992. Gabriel tá na frente. Tem que ter menos de 1992. Eu até mandei imagem aí pra provar. A minha Bíblia é de 1968. Nossa, cara, sério, 1968, mano. 1968, gente. Explicar a história aqui dessa Bíblia que eu nem sabia que tinha aqui em casa. Pegou pesado. Era de uma cliente da minha mãe, já idosa, que veio a falecer e deu a Bíblia pra gente. Tipo, antes dela morrer, ela tinha dado a Bíblia pra gente. E a gente foi ver aqui o copyright dela, de 1968. Nossa, sem Dúvida o Kenan. Ganhou Kenan com a Bíblia de 1968. Cara, que loucura. Imagina isso. Mais velho que meu pai. Ela tá muito bem cuidada, ó, parabéns. Beleza, então vamos agora para a segunda questão. Vocês vão ter que achar mais antiga. O inário adventista, mais antigo. Isso aí já esqueci. Isso aí eu nem tenho. 2003. Qual é a sua, Marcelo? 2008? Não, já perdi, era Já era 2011. Tem que comprovar, né? Nossa! Essa aí é velha. Não. velho. Então quem ganhou foi o Lucas, pelo jeito. Calma aí. Encontrei aqui um. Encontrei um aqui. Eita. Eita. Pegou pra acabar. Encontrei um aqui. Olha ele passando Quero ter um fome. museu na casa dele. Os caras Um segundo. Talvez eu tenha um aqui mais antigo. Tá bom, Tá bom. A competição tá boa. João, vai ver aqui. Ah, eu vou ter que explicar. Gente. Aqui. É difícil, hein? Sabe nem ver. Ah, não. 96. 96, Gabriel? 1996. Na 98. 98. Quem ganhou foi o Gabriel com 96, né? É. Pouquinho. Por pouco, hein? 2 pontos, 2 moedas pro Gabriel. Então precisamos agora. Meu, vocês têm que ter, né? Ou não é? Porque tem muitos que jogam fora. A minha avó guardava sempre. Não sei porque ela guardava, nunca usou, mas. Vó é vó, né? Vó guardando as coisas. Lição da escola sabatina. A minha mãe tem uma coleção, né? Tô nem com a minha atual. Fala com a sua mãe, rapaz. Tá mais antigo. A mamãe tem uma coleção. Se brincar lá na casa lá da mãe da Carol, deve achar a lição da escola sabatina de 98. Pior que acha mesmo antes de eu nascer. O mais velho que tem é do meu pai, é 2018. Mas tá muito escondido, não dá pra tirar de lá, não. Então deixa quieto. Olha só a Marcela, tá feliz da vida, ela pegou todas as coisas ali. Só Fala as datas que ela fala, eu tenho outra. Tá ligado a cartinha do Uno mais 4? Vai ser a Marcela. A mais antiga que eu tenho é de 2014. 2014, que dá menos. 2016. 2016. João Lucas, é de quando essa aí? 2014. Oi. Tem mais antiga, mas é que agora eu não posso pegar lá porque tá tendo programa. Então vamos ver o Kenan aí, que ele foi atrás também. Ai, o que não. né? O que não? Aqui a gente não guarda muito a lição sabatina das mais antigas. Por isso a mais antiga que a gente encontrou foi de 2018.
2018, pronto. 5 moedinhas por João. Vou colocar agora para vocês na tela algumas imagens. E vocês vão poder escrever no WhatsApp da Samila, no privado, o que vocês acham que é essa imagem. Vai aparecer aqui na tela uma imagem de coisas antigas. Se você souber, essas coisas você vai mandar no WhatsApp da Samila no privado. Vai contar 2 moedas de ouro cada coisinha que vocês acertarem. Contando 1 minuto, quem sabe manda no WhatsApp, quem não sabe não manda nada. Não tem erro. Começaram a responder. Tá aparecendo? Pelo jeito tá. Deu um minuto aí já? Ainda não. Olha, Parece- eu não consigo mandar mensagem aqui, coisa pelo WhatsApp, né? É, WhatsApp. WhatsApp da Samila. Ok. É pra eu dizer que eu sei ou pra eu dizer o que é? Você Escreve o nome do que é isso. Ok. Deu 1 minuto já? Pronto, próximo. Deu 1 minuto? O Carl ficou até feliz. Acho que já deu 1 minuto, né? Então passa. Tem 1 minuto? Calma. E aí, eu acho que vocês não vão saber não, hein? O Carl deve ter encontrado isso aí no museu aí de Portugal. É doido. Pelo menos aqui no começo tá fácil. Começo é fácil, né? Começa. Quero ver depois as coisas que vai aparecer. Manda aí no privado, continua. Vamos descongelar o Michael Jackson aí. Tem problemas Nossa, que falta vê o cara errado. tirar uma foto do Einstein quando era pequeno. Acho que vocês devem ter bastante conhecimento dessas coisas, porque de uns 3 anos pra cá teve muito filme e série que resgatou essas coisas, então Esse aí que tá agora Nossa, eu tô na querendo na assistir tela, Oppenheimer. eu tenho aqui em casa. Essa eu quero ver. Que é isso? Desmontaram uma furadeira, que é isso, velho? Só o bico da furadeira. Ai, ai. Pior que eu já usei um desses um dia, viu? Na casa de um senhor. Rapaz.
Bumblebee. De uma Uma perna só. E vermelho. É o Optimus Prime, então. É ele bebê. Isso aí eu quero que vocês me digam o que essa pessoa tá vendo, tá? Que isso? Ah, tá. Eu vou aceitar quem responder exato isso aí. Tá assistindo o filme do Palmeiras ganhando o Mundial. Ih, rapaz, não faz isso. Do nada. Se nem o Pelé lembra, ué. Eu acho que nem tem isso, então. Eu não- Ah, isso tá fácil. Tá fácil. Mas se alguém nunca viu, não vai Tá, saber o mas que é, não. se não lembrar o nome não adianta nada. Eu tô tentando lembrar o nome também. Enviei um nome, eu acho que é esse nome, eu não sei. Ah, como é que é o nome disso? É. Eu acho que o próximo, se não me falha a memória, é um som. Eu preciso que vocês escutem cuidado pra não soprar, viu? Porque senão vocês vão ajudar o colega. Esse som, só quem sabe o que é. Só quem sabe, sabe. Só quem sabe. Aí os caras vão soltar alguém falando em alemão. Eu não sei o que, tio. Agora. Então. Pronto, já deu um minuto. Pronto. Essa eu quero ver. A roda tá quase no fim. Vai lá, gente, eu vou diminuir. Aí quando chegar, quando falar próximo, você já coloca o próximo. Porque ele vai acabar o tempo. Já. Isso é fácil. Então vamos lá, gente. A ideia dessa dinâmica era justamente fazer vocês revisitarem algumas coisas antigas e entender que a geração vai, geração vem, mas as coisas elas evoluem. E cada geração tem a sua linguagem. Jesus mesmo já dizia, lá em Mateus, capítulo 9, no caso, verso 14 em diante. O verso 14 em diante diz assim: Então os discípulos de João vieram e perguntaram: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem o convidado e a noiva ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo novo em pano de roupa velha, pois o remendo força a roupa, e força a roupa e a torna pior o rastro. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velho. Se fizer, a vasilha arrebenta, e o vinho se derramará, e a vasilha estragará. Ao contrário, com esse vinho novo em vasilhas novas, e ambos se conservam. E realmente existe hoje pelo menos 6 gerações que vivem em uma casa. No mínimo 3 gerações. Nós temos a geração dos Baby Boomers, temos a geração X, a geração Y, a geração Z e a geração Alpha. Pelo menos 5 gerações. Tem alguma geração que está vindo, tipo agora atualmente, que é chamada de Beta. Enfim, uma coisa é o fato: cada geração tem uma linguagem, uma maneira de mostrar a palavra de Deus. Por isso que a tarefa de postagem de vocês essa semana
É falando sobre o que acontece com essa geração e por que você acha que as pessoas estão deixando de utilizar tantas coisas que se tem de bom para mostrar a palavra de Deus. Será que é porque é menos reconhecido? Será que às vezes é porque tem dificuldade? Será que às vezes algumas pessoas não entendem? Por que as pessoas, os jovens, pelo menos, estão saindo das igrejas? As igrejas estão com as portas escancaradas, mas a porta de trás, ninguém está se preocupando com quem está saindo. E quantas pessoas estão sentando do seu lado na igreja e hoje você vê que elas não estão mais lá? Quantas vezes você já foi visitar alguém que foi lá na hora, membro da sua igreja, e você até mesmo viu que ela se afastou e você foi atrás? Será que você foi atrás? Infelizmente, nós somos o único exército que abandona os seus feridos para trás. Já parou para pensar nisso? E para piorar, além de toda essa situação, nós temos ainda uma guerra das gerações que acontece. Vinho novo não cabe em odre velho, já dizia Jesus. Ou seja, não adianta você querer forçar uma pessoa que está há anos fazendo a coisa de um jeito, daquele jeito dela. Entende como é que é? Se trabalha com uma geração atual, quer queira, quer não, essa geração tem a missão de alcançar a sua geração. E às vezes, alguns vão conseguir entender a geração para frente, que tem e tal, mente aberta, vão conseguir perceber algumas coisas. Mas uma coisa é certa, ninguém alcança melhor a sua geração do que a própria geração. A Bíblia já dizia que tendo Davi pregado e nascido, pregou para a sua geração e morreu. E ponto. Davi pregou para a sua geração e morreu. E esse texto é bem interessante porque ele fala sobre a gente entender a importância de que a mensagem do evangelho é alcançada a cada geração. E tem uma aceitação, uma linguagem diferente. E Davi, se estivesse nos nossos dias hoje, se fosse pregar hoje, você acha que ele seria ouvido? Eu posso te dizer para você que seguramente que não. Porque Davi foi alguém que teve algumas coisas lá na vida dele ali que jamais seria aceito nos nossos dias. Uma pessoa pregar. Você aceitaria um cara que matou o esposo da amante para ter um filho bastardo com ela? Você aceitaria alguém assim pregar? Mas Davi era o rei amado por um povo na sua época. Já parou para pensar nisso? Cada geração tem uma linguagem diferente. Mas a nossa geração, por falta de apoio talvez, ou talvez também por preguiça, mas uma coisa é, por alguma razão, existe alguma coisa que impede a geração de conseguir alcançar bem as pessoas. Porque não há incentivo, não tem quem mostra como fazer e tal. Ou quando alguém levanta alguém fazer algo diferente, as pessoas dizem, não, meu Deus, o que ele está fazendo não é certo, não é de Deus, é muito diferente e tal. As pessoas, será que realmente hoje estamos passando por uma guerra de gerações? Eu te pergunto, será que na sua comunidade, ou na sua igreja, ou os seus amigos, conseguiram congregar e se sentem aceitos? Ou se sentiram abraçados? A igreja que você frequentava, conseguia trazer essa demanda e ouvir a demanda dos seus amigos? Você consegue chamar alguém que talvez hoje tenha uma opção sexual diferente da sua para ir na igreja e essa pessoa seria amada, se sentiria bem? Essa pessoa que talvez na sua igreja fosse um morador de rua ou um bêbado. Outra vez também eu estava pregando e um bêbado entrou. E, tava lá pregando, aí o senhor se levantou da igreja para levantar e proteger, vamos lá, vamos tirar esse bêbado daqui, sai daqui, você tá atrapalhando e tal, não sei o quê. Eu olhei para aquela situação e disse, cara, deixa o cara sentado aí. A igreja não é o lugar de todas as pessoas, mas ele vai ficar atrapalhando aqui e tal. Sabe, mas a gente não aprender a conviver com as pessoas, que a gente vai dizer, de pregar o evangelho, não vive aqui dentro. Ele participou do sermão normal, não fez nada. E você pode estar pensando no fato dele estar bêbado, porque ele não vai lembrar, talvez seja uma pregação que ele não vai lembrar e tal. Tudo bem, mas eu sei que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E aí fica pra gente essa questão de refletir. Alô, nova geração? Para quem você está pregando? Quais são as batalhas que você tem enfrentado para fazer com que o evangelho chegue à sua geração? Se você já tem aguentado para poder fazer algo, de alguma forma, algo diferente na sua igreja. Eu sei, não é fácil. E eu te digo, não desista. Eu sempre enfrentei muitos, mas também, a gente não continuar lutando por nossa geração, também precisa ser alcançada. Mas, infelizmente, muitas vezes, a gente prefere ficar o quê? Acomodado. Deixando de ser luz, deixando de ser sal. Nós somos a luz do mundo. Levamos a nossa luz até a igreja. E lá a gente carrega a nossa luz. A gente aprende mais disso, daquilo na igreja, na comunidade. E depois a gente vai para casa. Aí ri do cara que está caindo pelo caminho. Olha, ele caiu no buraco. Que burro. Não viu, está escuro. Tem uma luz que você não levou para ele. Presta atenção, olha a sua volta. Somos chamados a alcançar uma geração atual. Com a linguagem de hoje.
Sabe, eu coloquei essas coisas antigas aqui hoje, você tem acesso, isso aqui, que a maioria é tecnologia que existia naquela época. Gutenberg, ele foi o cara que fez a primeira máquina de tipos móveis. E, mano, acredite você ou não, ele foi acusado de bruxaria na época. Por fazer duas bíblias iguais, uma do lado da outra. Ele iniciou a tecnologia, porque tecnologia é tudo aquilo que facilita a sua vida. Parece que de Deus hoje é só a agricultura e do diabo é toda a tecnologia. Abram os olhos, alcance a geração de vocês, que se acende, tendo a luz, seja sal, para ser alcançado. Não desiste, eu sei que é difícil demais, muitas vezes, mas travem essas batalhas, que o Espírito Santo vai estar com vocês. E vocês vão fazer parte da galeria dos heróis da fé. Como Jesus disse, porque quando forem perseguidos por minha causa, assim perseguirão também os profetas antes de vocês. Então fica aí para vocês essa tarefa. A gente termina fazendo uma reflexão, uma oração. Senhor, muito obrigado, porque a gente pode parar aqui e refletir um pouco na sua palavra, entender um pouco mais de como a gente está distante às vezes desse evangelho, e de como tem gerações de gerações que estão lutando, e aquela diferença, e a gente às vezes quer mudar a cabeça do mais velho, mas ele quer mudar a cabeça do mais novo, e cada um tem uma verdade presente na sua época. E a real é que o Senhor escolheu a próxima geração para que pregue o evangelho a todos dessa geração. Então, enfim, não é a geração dos velhos, eles já foram, é a próxima. Então alguma coisa tem nessa geração que nos outros não tem, porque a geração serve seu propósito. Então nos une, nos ajude a movimentar, a pensar na cabeça, a entender, para que a mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque nós não queremos um céu vazio, nós queremos um céu cheio, o máximo de pessoas possíveis. Eu não acredito que o Senhor fica aí criando maneiras de fazer com que a gente não se chegue perto de Ti, mas várias maneiras de que as pessoas consigam de estar cada vez mais em métodos para que as pessoas alcancem a Ti. E às vezes, e quanto mais eu leio a Bíblia, parece que eu entendo que é muito difícil a gente não conseguir ser salvo. Só que a gente realmente, só se a gente realmente não quiser. Mas ainda assim, mesmo sendo simples, assim o Evangelho parece que as pessoas não conseguem entender. Parece que a gente cria inúmeras barreiras. A gente fecha as portas. A gente cria muros. A gente desenvolve uma linguagem que ninguém entende. A gente fala de uma maneira diferente, a gente é diferente, a gente se veste diferente, a gente é tão diferente que a pessoa tem até medo de chegar perto da gente. E não somos conhecidos por amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E é muito paradoxal isso, Senhor. Então nos ajude, para que a gente possa ser sal, luz, ser o vinho novo da nova geração, o odre novo dessa geração. E seja com todos, em nome de Jesus, estamos juntos. Amém. Vamos lá, gente. Existia uma época em que você não podia se conectar na internet escondido dos seus pais. Porque o barulho acordava toda a casa. Entende? Cada geração tem uma fase, uma linguagem, isso é muito louco. Se você falasse que no futuro as pessoas iriam ganhar dinheiro fazendo isso aqui, ninguém acreditaria. Mas as coisas continuam seguindo seu fluxo, né? E a mensagem do Evangelho, ela é progressiva. Existem mensagens que somente gerações futuras vão conseguir entender. Vai ser na época dos nossos pais e vai ser na época de vocês. Bom? Amém. Vocês querem saber o que é as coisas? Tá, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui que eu acho que é ajudar. Esse é um mimeógrafo, tá, gente? Era uma época em que tinha algumas pessoas que eram viciadas em álcool. A gente não sabe por quê. Mas o que era, tipo, cada prova, cada pessoa tinha uma prova que era rodada aí nesse negócio. E aí na escola a gente, tipo, chegava ali, pegava aquela folha de papel, tipo, de um modelo, colocava dentro desse negócio, que era puro álcool, jogava ali e aí saía uma cópia
que cheirava álcool 1 hora, E pelo tinha que menos. esperar secar. Aí tinha que esperar secar, tal, pra poder começar a fazer a prova. Chegava na sala, você já via, tipo, que sentia um cheiro, sabe, de álcool, já sabia que ia ter prova. Tinha como fazer prova surpresa naquela época. Não tinha como. Quem colocou a impressora acertou, né? Muitas pessoas deixaram de ser viciado em álcool depois disso. Acho que é fácil de entender, né? O mouse com uma bolinha. Não existe mais mouse de bolinha. Quem colocou mouse acertou. Fácil, né, gente? Rolo de filme. É. Isso é uma fita VHS. Tinha até um spoiler lá, aí, ó. VHS. Aham. Chamam de cassete também. Vídeo, eu não lembrava. Alguns vídeos cassete tinham função de rebobinar. Que você só podia entregar a fita na locadora se tivesse rebobinado. Você só tinha a opção de rebobinar na sua fita. Sabe o que você ia fazer? Você tinha que tirar e rodar no dedo. Ah, é rico que tinha. Isso é uma furadeira manual. Eu usei uma vez na casa de um senhor velhinho. É uma furadeira manual. Já usei. Furadeira, quem respondeu tá valendo, tá? Isso aí eu queria que vocês escrevessem, no caso, negativo. Foto negativa, foto negativa. Pessoas que viram essa foto tinham que ficar, tipo, ver como é que você deixou, ver, tipo, como é que eu fiquei na foto, olha só, via essas coisas aí. Depois, quando a foto ficava pronta, aí você vê realmente como tá. É negativo. Se não aparecer a palavra negativo, infelizmente, Botei revelação de foto. Também não. não vai aceitar. É fácil, né, gente? Máquina de escrever. Eu não lembrei o nome máquina, eu botei medo de escrever. Máquina de datilografar tá valendo. Aquele áudio era o som da internet, viu, gente? Mas acho que não vai dar certo porque não. Que era do computador, mas eu não lembrava o que o computador tava fazendo. Máquina de tipos móveis. Máquina de tipos móveis. Impressora. De quem? Não, isso é a impressora da época. Eles imprimiam jornais aí. Uma máquina semelhante a essa que Gutenberg fez. Ali a sua primeira bíblia. Eu nem lembrava o nome. Tive que pesquisar. Não é carimbo. O nome disso é monóculos. Monóculo. Eu já desisti da brincadeira também. Eles colocavam, tipo, nesse tubinho aí que você tá vendo, esse quadradinho lá no fundo é uma foto. E a pessoa colocava no olho e ficava vendo a foto grande. Era pra guardar memórias. Eu tinha uma câmerazinha do Homem-Aranha. Pois é, monóculo, o nome disso. Era muito usado, né? E o próximo você conhece, é o Walkman.